Puxa, a gente está sempre na correria, está sempre correndo atrás, viajando quando as coisas estavam mais normais. Então a gente está sempre querendo otimizar o nosso tempo ao máximo. Então aqui a gente não pode parar, tá? Vou logo direto ao assunto. Então, assim, para você, venda é uma ciência? Se é uma ciência, por que é uma ciência? Vini, hoje isso está na moda, né? Com as empresas de software, SaaS, isso veio muita coisa do Vale do Silício e as pessoas estão batendo muito nisso. Mas a gente na DNA de vendas fala que venda é uma ciência desde 2007, quando a gente fundou a empresa. Venda é uma ciência. Não é uma ciência exata. Não é matemática, não é física, não é binária, não é 0 e 1. Venda é uma ciência social aplicada. Quando a gente fala que é uma ciência social aplicada, é porque ela envolve aspectos humanos, aspectos sociais, psicologia, sociologia, envolve ciências que não são binárias, exatas, mas é uma ciência, sim. Acreditamos, defendemos essa ideia e damos prova com evidências objetivas de que venda é uma ciência. E assim, o que seria essa prova na prática? Assim? Porque, é muito fácil falar que a gente faz ciência, a gente vê vendas como ciência, mas o que é na prática? Quais são os indícios que venda de fato é uma ciência? Para eu te falar dos indícios, eu vou voltar alguns passos, tá? O que é ciência? Ciência é conhecimento. Ciência é conhecimento acumulado e sistematizado, na qual, se você seguir os mesmos procedimentos e os mesmos critérios, você vai chegar num resultado comum. É verdade para um medicamento, é verdade para uma fórmula química, é verdade para alguma coisa, em qualquer outra ciência que você se desenvolva a medicina com determinados componentes e determinados procedimentos cirúrgicos ou qualquer que seja. Venda é uma ciência porque se você fizer determinados aspectos na tua operação, seja como empresa ou o executivo, a pessoa, né, a executiva de vendas, quem executa, se alguns elementos e alguns fundamentos forem colocados em práticas, eles geram resultados consistentes. Então, ciência é conhecimento sistematizado e estruturado que gera previsibilidade uma vez que você repita os procedimentos. Então, e dentro de um contexto de experimento científico, você sempre controla algumas variáveis e você vê como é que elas variam em função de outras. E quando você faz isso em operações comerciais, com profissionais de vendas, com variações de processo, com variações do pitch de vendas, na forma de apresentar o produto ou de negociar com o cliente, você comprova que você consegue resultados específicos. Quando você me pergunta assim, né, me dê uma evidência objetiva. Quando você pega operações comerciais de qualquer segmento, do varejão até a venda mais complexa, business to business que tem, de grandes empresas, de milhões o ticket, de ciclos longuíssimos, de A a Z, eu quero dizer para você. Os pontas, os melhores vendedores, as pessoas de alta performance, elas repetem a alta performance delas mês após mês, trimestre após trimestre. Se elas estão em um longo período na empresa, depois ano após ano. Eu conheço operações que a pessoa tira férias e mesmo no trimestre que ela tira férias, ela continua ponta. Claro que quando você analisa isso, você tem que avaliar mercados, você tem que eliminar qualquer variável explicativa que não os elementos que a pessoa tem para exercer aquela atividade, aquela função. Se tiver outra variável que explique, aí você não comprova isso com uma ciência. Mas quando você elimina variáveis explicativas que poderiam tirar esse tom, né, você comprova que, assim, fazendo determinadas coisas, uma pessoa tem um resultado. Ninguém tem um resultado espetacular em venda por acaso ou por sorte. Um Mas, Lúcia, resultado consistente e repetido de alta performance, ele tem uma explicação. mas aí eu acho que é muito óbvio. Todo mundo sempre fala, vender é uma arte, vender é um dom, a pessoa nasceu, e por isso que ele vende todo mês, assim. Isso é verdade? Se a gente descredibilizar o que é inato no ser humano, ou descredibilizar alguns traços de personalidade que ajudam a vender, eu não gosto dessa linha radical. E também não gosto da outra linha radical que diz que assim que não depende nada disso. Dizer que não depende nada ou dizer que depende tudo, eu acho que os dois extremos eles não são verdadeiros. Existem sim traços de personalidade que ajudam o profissional na área de vendas. Existem traços de personalidade que fazem com que a pessoa tenha maior capacidade de comunicação, que a pessoa tenha uma leitura mais objetiva do ambiente do outro. Então são traços de personalidade que vão facilitar o processo de troca que envolve um aspecto de vendas. Mas isso se desenvolve. Quem nasce com uma pequena vantagem tem uma vantagem. Mas às vezes a pessoa nasce com aquela vantagem e não desenvolve. Aquele não nasce com a vantagem e desenvolve. Eu conheço vendedores brilhantes, pontas, que batem recordes históricos na sua empresa há décadas, ganham carros,
com características e traços inatos que nada tem a ver com vendas, mas desenvolveram outras competências e são excelentes vendedores. Então, assim, existem sim, mas não é disso que depende um bom profissional de vendas. Então, sim, mas para a gente saber na prática, assim, quais são os fundamentos da ciência da venda? O que a DNA, há 14 anos, defende como fundamentos que são aqueles, sei lá, aquele manual básico do que faz venda uma ciência, sabe? Eu vou contar uma história e vou entrar nesses pontos que você está falando, tá? Se você analisar, e a gente bate muito nisso, eu gosto muito de um livro que conta vários cenários, que esse autor é um jornalista do New York Times, e ele escreve muito e pesquisa muito sobre essa área, e ele fala assim, os gênios, eles não se distribuem uniformemente no tempo e no espaço. Os gênios, eles se concentram em lugares e em períodos específicos. Então, se você pegar assim, existe concentração de gênios, ou no tempo, em determinadas décadas, ou no espaço, em determinados continentes, em determinadas cidades, países, existe uma concentração. Onde existe uma concentração, existe uma causa. E quando você vai avaliar os gênios, seja na área de tecnologia, num esporte, no tênis, no futebol, numa ciência qualquer, nas artes, inclusive, você vai avaliar a genialidade, você vê que tem uma base de desenvolvimento, que tem uma base de transmissão de conhecimento, que no fundo, o que se tem é conhecimento disseminado com bastante capacitação, treinamento, prática, transmissão dessa prática, mesmo que não seja num ambiente formal de uma escola ou de uma universidade ou de um ambiente organizacional formal como uma instituição, uma empresa, qualquer que seja. Então, assim, quando a gente olha para isso, e você me pergunta quais são os fundamentos, né, que é a pergunta que você me fez agora. Então, quando você olha assim, por exemplo, no renascentismo, a arte, pô, eles repetiam, eles copiavam a obra do mestre, misturavam tintas para entender de cores, eles tinham um passo a passo para aprender aquilo. Quando você fala de música, você vai aprender um instrumento musical. Você fica ali com o dedo no violão, né? Dó, ré, pam, pam, lá, 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 lá. Você fica com algumas posições fazendo isso 1000 vezes. Quem vai aprender futebol? Vai fazer os fundamentos, fica correndo lá pelos cones. Fica chutando, setando. Toda a complexidade que você precisa aprender de uma boa competência, é necessário que você quebre em pedaços e você exercite esses pedaços. É verdade para um esporte, é verdade para um instrumento musical, é verdade para dirigir, quando você começa a dirigir ali, aprender, qualquer aprendizado de competência ou aperfeiçoamento desse aprendizado requer uma repetição. E não é mentira, não é diferente na área da venda. Então, a venda, ela tem sim etapas que vão desde a atração, da prospecção desse cliente, e é quebrada em muitas etapas, e que na medida que você se aperfeiçoa, e a gente como profissional passa uma vida se aperfeiçoando. Claro que a gente, quando começa uma profissão de vendas ali, você leva 4, 5 meses, que você falou em rampagem, para adaptar para aquele negócio que você entra. Eu vendia consultoria, agora eu vou vender software. Eu vendia pneu, agora eu vou vender caminhão, vou vender... Dependendo do que você vende, você tem que fazer adaptações. Mas alguns elementos dessas competências que você precisa desenvolver, como habilidades, como conhecimentos, como atitudes, né, que você precisa desenvolver, você vai desenvolvendo ao longo da sua carreira na profissão de vendas. Gostou desse trecho? Pode ter certeza que ele é só um pedaço de uma entrevista completa que está no nosso canal do YouTube, que fica no youtube.com/DNA de Vendas. Vai lá, se inscreve no canal que você vai receber muito mais conteúdos como esse. Te espero. Um abraço.